Olá, pessoal nas redes hoje, vim diretamente de Brasília acompanhar os fatos políticos aqui, como o novo arcabouço fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda, que ainda não foi sancionado nem aprovado pelo presidente Lula, que vai encaminhar para o Congresso Nacional. Também neste programa vamos falar do terceiro congresso da Intersindical da Classe Trabalhadora. E por último, e não menos importante, um debate que nós estamos abrindo o nosso congresso, o Congresso Nacional do PSOL, que será no segundo semestre. Essa semana ocorreu aqui em Brasília a reunião dos servidores públicos federais com o governo, reunião de representantes de milhares de servidores em todo o país. Todos sabem que a máquina pública foi dilapidada pelo governo Bolsonaro, o IBAMA foi destruído, agora nós recentemente vimos no caso dos Yanomami, as universidades foram restringidas, as bolsas foram cortadas, foram congeladas, os salários congelados durante vários anos. Então havia uma expectativa muito grande, porque o governo, na última reunião, havia proposto adiar a reunião para apresentar uma nova proposta, o que não ocorreu. O governo apareceu com a mesma proposta. Agora, os servidores em todo o país vão realizar suas reuniões, assembleias, para ver se aceita. Mas ninguém vê muita expectativa, e ainda mais agora, depois das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o novo arcabouço fiscal, onde ele coloca que vai ter o mesmo tom de corte de gasto, de controle de gastos públicos, no momento que nós precisamos recompor a máquina pública e valorizar os servidores públicos. Os mesmos servidores públicos, que todos falam que são vagabundos, mas que, se não fosse um servidor público com estabilidade, ninguém saberia o que aconteceu com as joias da coroa do Bolsonaro. Só aconteceu isso porque servidores públicos se negaram a acoitar a corrupção no Estado. Mas o Estado precisa ser fortalecido, o Estado brasileiro está dilapidado, então nós precisamos mais investimentos, na educação, na saúde, no controle fiscal, nas diversas áreas, para construir um projeto de país diferente, um projeto novo de Brasil. Assim como na educação, na saúde, nós precisamos, no conjunto dos serviços públicos, ter serviços públicos de qualidade para aguentar uma virada, aproveitar as oportunidades que o Brasil tem nessa nova etapa da nossa história. 2023 é um ano-chave para a política nacional. O PSOL na Rede vai fazer uma série de debates, conversas com dirigentes do PSOL. Nós iniciamos esse debate com Everton Vieira, um jovem dirigente do PSOL lá de São Paulo. Olá, é PSOL nas Redes hoje. Nós estamos começando com uma série especial, uma série de debates sobre o Congresso Nacional do PSOL, que ocorre esse ano, no segundo semestre. Ainda não temos o calendário, apenas o prazo de filiações até 31 de março, mas logo em seguida teremos Executivo e Diretório Nacional, que deve definir esse calendário. Qual é o papel do PSOL, então, nesse novo momento, Everton? Primeiro que eu acho que é um ponto fundamental, a gente demarcar a importância da fundação do PSOL. A fundação do PSOL é um marco importantíssimo de ruptura, com o PT, a partir de uma situação bastante concreta, de uma adequação do PT, de uma derrota histórica da classe trabalhadora, que é o PT assumir a postura de esquerda da ordem e abandonar a estratégia socialista, a perspectiva socialista. Então, é nesse sentido, que a fundação do PSOL é extremamente importante e extraordinária, e uma tarefa que foi muito difícil, né. Quem acompanhou esse processo histórico e quem conhece como foi, sabe que foi uma tarefa bastante difícil. Porque ser filho de uma derrota e o fim do PT como um partido com estratégia socialista para nós é uma derrota, para a classe trabalhadora, ser filho de uma derrota é muito duro. Diferente do PT, que é filho de uma vitória, né, que nasce de um processo de ascensão, de derrubada da ditadura militar, né, de um processo da volta dos exilados, de reorganização do novo sindicalismo, da reestruturação da UNE, da pujança do MST, da construção da CUT após o conclate, né, ou seja, um processo de muito acúmulo de uma força histórica fundamental.
o pessoal é filho de uma derrota, que é o fim dessa direção política, para uma estratégia de superação do capitalismo, né, para uma estratégia socialista. E a partir disso, nascer dessa derrota, enfrenta-se desafios muito pesados, muito pesados. Eu acho que o pessoal teve um papel fundamental no último período, primeiro de renovar o programa de esquerda, de compreender que a pauta da exploração e das opressões caminham juntos, né. Essas pautas têm uma relevância fundamental no último período, e o pessoal priorizou bastante a relação, e a formulação de uma política feminista anticapitalista, de uma política em prol das pessoas LGBTs que associasse diretamente essa discussão a uma questão de classe, construiu, a partir das suas relações, figuras importantíssimas que têm expressão no movimento negro e que reivindica essa pauta de forma anticapitalista, ou seja, foi uma renovação programática que teve a ver com uma associação direta entre o combate à exploração e às opressões, renovando o programa da esquerda brasileira, reorganizando a juventude de esquerda dentro do PSOL, como um dos partidos, o partido mais jovem que a gente tem hoje, hã, na esquerda brasileira. Então acho que isso, foi muito fundamental, assim, para o Brasil que tivesse uma referência de esquerda radical, com uma política e um programa renovado, com novas figuras se apresentando e reorganizando esse processo. Então foi muito importante, assim, para o conjunto da esquerda brasileira, a construção inclusive dessa reserva moral que foi o pessoal nesse último período, o papel que cumpriu durante o impeachment da Dilma, sendo o único partido que não fez parte da base, do governo, ou seja, que não tinha cargos no governo, mas que foi para a rua defender a Dilma contra um golpe, né, e tinha legitimidade, tinha autoridade para fazer isso, justamente por ter sido oposição de esquerda e ter apoiado o governo nas medidas que eram boas à classe trabalhadora, que eram importantes para o combate à miséria, à fome, mas que também sempre teve uma postura reivindicatória, uma postura de cobrança, mas que num momento de decisão fundamental soube se posicionar, né. O mesmo pessoal que historicamente teve candidaturas à presidência da república, e mesmo com a candidatura do Guilherme Boulos naquele momento, defendia o direito do Lula a ser candidato, denunciou a prisão arbitrária que tirou o Lula daquele processo, né, eleitoral que elegeu o Bolsonaro como fim daquele processo, né. E hoje nós retomamos uma derrota eleitoral do Bolsonaro, com participação importante do pessoal nesse processo, mas isso não é o suficiente ainda. O pessoal tem uma tarefa fundamental nessa conjuntura, que é organizar os movimentos sociais, organizar os movimentos populares, servir de correia de transmissão desses movimentos e suas pautas de reivindicação dentro do parlamento, dentro dos espaços institucionais, ou seja, o pessoal precisa representar todas essas demandas, né, e organizá-las para um enfrentamento que ainda não acabou, para um enfrentamento que ainda é nas ruas, para um enfrentamento político, inclusive, de setores que compõem o governo e que são muito à direita e que querem aplicar uma política liberal. Eu acho que a expressão fundamental disso é como está o Ministério da Educação hoje, completamente entregue a uma política que não foi a política que venceu nas urnas, que como expressão de enfrentamento a isso, nós temos aí o manifesto conduzido pelo mandato do nosso companheiro Glauber Braga, pedindo a revogação do novo ensino médio, que é liberal, que quer propor uma educação que não foi a proposta de educação que foi eleita nas urnas, ou seja, uma proposta cidadã, uma proposta de formação crítica e não uma proposta liberal, e vai ser no meio desta conjuntura onde a extrema-direita ainda está organizada e que ainda é uma ameaça, onde setores criam uma relação de chantagem com o governo o tempo inteiro, setores à direita, e um governo de composição ampla, de frente amplíssima, né, ou seja, com muitas contradições, com uma política que não necessariamente é a nossa, e a gente vai ter que saber sempre se posicionar
numa perspectiva de defesa do governo contra a extrema-direita, contra qualquer ameaça golpista, contra qualquer ataque dessa natureza, mas também estabelecer uma pauta de reivindicação, de cobrança, de que o programa que foi eleito nas urnas sejam cumpridos e que os movimentos sociais, os movimentos populares possam ser ouvidos, né, nesse processo, do governo Lula 3, né, desse terceiro governo do Lula. Então, basicamente, acho que essa é a tarefa fundamental do PSOL, nessa conjuntura, Berna. É um congresso que é definitório para o pessoal, né? Ele pode mudar seu caráter, né? Porque há todo um debate, por exemplo, sobre qual o formato que o pessoal vai tomar, né? Existe proposta de construir um congresso híbrido, né? Como foi no último período, devido à situação da pandemia, agora não tem nenhuma justificativa. Aliás, já essa forma de só voto em urna sem debate político, né, acabou em grande parte com a democracia do PT. O PT, quando transformou em PED, onde as pessoas só iam votar e não havia debate político, foi a destruição, né, do regime de democracia, onde a militância podia participar. O pessoal está indo pelo mesmo caminho se optar por essa saída. Né? Qual a tua opinião sobre isso? Berna, acho que nós temos 2 problemas. Primeiro, o problema de forma e conteúdo, de método, inclusive, né. O pessoal, historicamente, tem congressos que são radicalmente democráticos, ou seja, os filiados precisam participar de um debate, ouvir as posições, ouvir as teses, para que eles possam votar e decidir sobre os rumos e a política do partido, né. No último congresso, realizada de forma, especial diante da pandemia, nós tivemos cerca de 5.000 militantes participando dos debates que foram online e mais de 50.000 filiados do PSOL votando no Congresso, ou seja, tem uma deformação do processo congressual que é muito grave, que vai, obviamente, se expressar numa deformação política do processo de construção do pessoal, obviamente, né. Então, primeiro tem esse problema, que é um problema de método, né, de forma inclusive, e também é um problema político, porque tem a ver com a democracia do partido, mas tem algo maior em disputa nesse processo, que é qual o pessoal que vai sair desse congresso, né. Porque o pessoal tem essa importância histórica, como eu digo, por ser um partido, com expressão eleitoral, mas um partido da esquerda radical, um partido que reivindica o socialismo como estratégia, e o que está em disputa fundamentalmente no pessoal é isso. O pessoal seguirá sendo o partido necessário, como a gente chama, né, após esse congresso, o pessoal seguirá sendo um partido que reivindica o socialismo como estratégia, ou vai ser um partido de adequação, vai ser um partido da esquerda da ordem, né? Porque é isso fundamentalmente que está em jogo nesse Congresso. Se o pessoal vai compor governos de coalizão, se o pessoal vai compor governos de conciliação de classe, se o pessoal vai abrir mão da sua autonomia política para estar em cargos do governo, ou se o pessoal vai se aliançar junto com os movimentos populares e os movimentos sociais, enfim, as pautas e as demandas do nosso povo, organizá-las para uma postura de reivindicação necessária, que foi fundamental para pressionar a política brasileira à esquerda até aqui. Então, assim, a mudança de caráter do pessoal está em risco nesse sexto congresso, e isso pode atrasar a formulação, pode atrasar a construção de uma esquerda radical no Brasil em muitos anos, em muitos anos. Então, um instrumento fundamental desse último período, né, construído a duras penas, está em risco. Mas o pessoal também tem reservas muito importantes, né? A gente tem no interior do partido companheiros e companheiras com uma trajetória fundamental, que com certeza vão fazer uma batalha de resistência no interior do partido, para que a política de acomodação em cargos e em governos não ganhe. E é importante dizer que a última executiva, o pessoal expressou uma maioria política que derrotou a posição de ter cargos no governo. E por que para nós é importante essa discussão, né? Porque ter cargos no governo significa necessariamente submissão política. Porque a partir do momento que você tem cargos no governo, a sua capacidade de apresentar uma política reivindicatória
né, de pressão, de disputa no interior do que vai ser decidido ou não, ela fica rebaixada, porque você está ali, de alguma forma, acomodado nos cargos do governo, você é parte de tudo. E nós não nascemos para ser parte de um governo de conciliação de classe, não é essa a nossa tarefa. A juventude que se encantou pelo PSOL se encantou porque conhece a sua tarefa fundamental, conhece a tarefa fundamental dessa geração, que é a superação do sistema capitalista. É uma juventude que entendeu que não existe futuro se não superar o sistema capitalista. Que não existe futuro se a gente não tiver uma outra relação com o meio ambiente, e essa outra relação não é possível dentro desse sistema. A juventude que se encantou pelo pessoal se encantou por essa política e se organizou por essa política. Então, é completamente fundamental que o partido continue tendo essa posição, porque nós não nascemos para reformar esse sistema, nós nascemos para superá-lo, numa batalha dura, radical, né? Dolorida, porque política não é um convite para jantar, é uma luta dolorida, né? Mas o pessoal tem sido um instrumento fundamental, e eu tenho certeza que, com tantas reservas que o pessoal tem, ele lutará bravamente para que essa política de adequação à esquerda da ordem, de abandono da estratégia socialista, não tome conta do partido. E, com certeza, esse vai ser um ano muito fundamental, onde a gente vai dar uma batalha duríssima, e é por isso que é importante a gente contar com o apoio de toda a companheirada do PSOL, que entende a necessidade de ter um partido radical no Brasil, que tenha como estratégia fundamental a superação desse sistema. Com certeza, Everton, não é isso que a gente conta, que a militância se mobilize, participe dos debates, né? Acompanhe aqui o pessoal nas redes, onde vão estar presentes, vamos convidar todas as posições políticas para se manifestar. Já estamos felizes sabendo que na executiva a maioria está contrário a esse congresso de formato híbrido. Vamos garantir que no diretório também que o Congresso seja um espaço de amplo debate. Aqui não tem problema ser maioria, minoria, nós queremos é que o pessoal debata, discuta, cumpra os desafios que estão colocados pela realidade, né, e vá para mobilizações, organize sua categoria, seus trabalhadores, a juventude, né, toda a vanguarda de esquerda, todo o nosso povo nas periferias, né, que hoje estão esperando uma mudança radical nesse país, né, já que é um país tão rico e que a riqueza e a pobreza é definida institucionalmente. Né? A questão tributária no Brasil é um caso de polícia. Então, é necessário que exista o PSOL, né, com seus guerreiros no Congresso Nacional, uma bancada majoritariamente feminina, né, uma bancada diversa, plural, né, com representante trans, representantes indígenas, uma mulher, um ícone da esquerda brasileira como Luiz Erundina, né? Gente como Glauber Braga, um guerreiro, né? O nosso líder, o Guilherme Boulos. Então, é uma bancada que veio para fazer mudança, Tarcísio, Chico, né? Toda essa gente que vem com muita gana, com muita vontade de fazer transformações. Então, o Congresso que reflita isso. Um beijo grande, Everton, muito obrigada por essa tua participação aqui, essa conversa agradável aqui no Pessoal nas Redes. Oi, agora a Pessoal na Rede vai falar com Arley Medeiros, dirigente do Sindicato dos Químicos Unificados de Osasco e Campinas, falando sobre o 3º Congresso da Intersindical da Classe Trabalhadora que ocorreu essa semana. Arley, esse congresso apontou o quê, né, para a classe trabalhadora nessa conjuntura tão complexa que estamos vivendo, importante, de derrota do bolsonarismo nas urnas, mas que agora temos que derrotar nas ruas também, né? Então, esse papel dos movimentos sociais é muito importante. O que o 3º Congresso apontou, né, diante desses desafios no governo Lula, que está colocado para o movimento sindical? Olá, Berna. Olá, toda a companheirada do PSOL, desse programa maravilhoso, Pessoal nas Redes. De fato, nós tivemos o 3º Congresso da Intersindical, um congresso muito importante. Importante pelo momento histórico que a gente vive. Com todas as dificuldades, nós temos a sorte histórica de viver neste momento, que é uma riqueza muito grande.
Todos e todas sabem que nós passamos por 6 anos de dificuldades, de retrocesso, de desmonte de tudo que foi conquistado na Constituição de 88, de desmonte das conquistas de muitas lutas brasileiras. E a Intersindical, nesse terceiro congresso, o mais importante foi que ela se organizou para responder às pautas da classe trabalhadora e desta conjuntura. Então, a Intersindical surge como uma central. Já em 2002, a gente entendia que o instrumento que nos representava não dava conta e já começamos a formular a construção da Intersindical. E ela existe, ela tem peso na política brasileira, ela influencia a organização da nossa classe. E ela, por exemplo, para citar alguns exemplos assim, a nossa resolução de conjuntura é muito importante, que resguardou a autonomia e a independência da Intersindical frente aos patrões, frente ao Estado, frente ao governo, mas mesmo assim nós vamos dar apoio naquelas propostas que são boas do governo, porque a gente ajudou a eleger esse governo tem que dar certo, não tem plano B, né? Mas nós também vamos apontar os problemas e os limites desse governo. Isso foi muito importante na resolução. A nossa relação internacional é muito importante. Nós criamos a Secretaria de Trabalhadores por Conta Própria, trabalhadores sem direitos. Isso é muito importante, porque 73% da nossa população ou está na economia informal, ou terceirizado ou desempregado. Só 27% tem direito. Está no mercado formal, junto com os servidores públicos. O restante está precariado. Outra questão importante, que me orgulha muito, foi eleger a primeira mulher presidenta, né, de uma central sindical. No caso da Intersindical, a gente chama de secretária-geral, que é a companheira Nilza, que é dos Químicos Unificados, conhecida nossa de muito tempo, e que é um orgulho. E vamos ver se a gente renova as outras centrais também. E eu também fico muito orgulhoso do reconhecimento do nosso trabalho frente à economia solidária e à agroecologia, criando a Secretaria de Economia Solidária e Agroecologia, que eu vou estar à frente da secretaria, né? Além de outros camaradas que foram eleitos, que a gente vai poder fazer um governo, um mandato muito forte, muito especial, muito potente. E nós saímos num congresso muito animado, com muita unidade, todas as forças políticas. Isso foi o grande êxito deste momento histórico. Isso, Arley. Inclusive, a tua secretaria é uma novidade, né? Porque o movimento sindical não toca nesse tema. E qual a importância dessa secretaria? Então, a Secretaria de Economia Solidária e Agroecologia, a gente parte de um pressuposto que ela é o início da reprodução da vida, que é os alimentos, a questão básica. E hoje nós temos uma crise muito forte de carestia, a inflação muito forte, 33 milhões de pessoas passando fome, né? E muito mais gente comendo mal, comendo agrotóxicos, comendo comida de péssima qualidade. Então, essa Secretaria de Economia Solidária e Agroecologia, ela visa, através do cooperativismo, do associativismo, de empresas sociais, construir uma emancipação dos trabalhadores. Porque esses trabalhadores, esses 73%, dificilmente voltam ao emprego formal capitalista, aos seus moldes, né? E muito precariado. Então, a gente quer construir toda uma rede, uma cadeia completa, como já é a experiência do Livres com o Armazém do Campo, com o MST, no sentido de empoderar os homens, as mulheres, ocupar os territórios, garantir comida boa na mesa, garantir toda uma rede de produção, consumo, planejamento, que passa pelo crédito, pelo planejamento, pela logística. Esse é o nosso projeto. Isso a gente chama de socialismo autogestionário, sem patrões. Dirigido, produzido, e tudo aquilo que é da riqueza produzida ali, distribuído entre aqueles homens e mulheres que lhes produzem. Então, é conspirar dentro do próprio sistema capitalista. Eu vou ter essa tarefa de discutir e debater esse tema muito profundamente. Muito bom, obrigado aí, Arley. Um beijão, querido. Terminamos aqui mais um Pessoal na Rede. Você já sabe, toda segunda episódio novo, né? Siga, compartilhe, nos acompanhe, compartilhe com seus amigos. É Pessoal na Rede trazendo até você as últimas notícias do pessoal.